Pessoal, então já baixei aqui a nossa base de dados. Por padrão, a Scopus, todo arquivo que você baixar vai vir com esse nome, Scopus, tá? E foi, inclusive, pessoal, estou gravando essa playlist aqui para ajudar aí um companheiro nosso que fez o seguinte, ele fez um processo que eu estava ajudando aqui na plataforma, aqui no canal, e ele falou assim, poxa vida, André, eu consigo fazer o processo, só que não fica bonitinho a base como a que você tem aí. E fica assim, ó, se eu dou um clique duplo aqui e abro essa base da Scopus, você vai ver que não vai ficar formatado como eu mostrei no primeiro vídeo. E por que que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque nós não estamos trabalhando com um arquivo no formato padrão do Excel, que é o XLSX. Olha só, ela fica assim, ó, tá? Essa aqui ainda veio mais arrumada, ó. Ainda que tem algumas coisas que estão separadas, mas estão separadas da forma errada, não é a forma que a gente quer, tá? Então você não vai fazer esse processo de dar um clique duplo na base que você baixou. Vou fechar aqui essa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na barra de ferramentas com o meu arquivo Excel aberto, tá? Isso aqui pode mudar um pouco também da versão do Excel que você tem, tá? Eu tô com a última versão do Excel, agora em 2021. De repente, se você tá com a versão mais antiga, talvez você tenha que procurar aqui aonde que vai estar essa ferramenta que eu vou mostrar, tá? Mas é igual para qualquer versão do Excel. Já trabalhei com versões antigas e basicamente o que você vai vir é aqui, ó, em dados, aqui em cima, ok? E aí você vai vir aqui, ó, obter dados, tá vendo? Você pode clicar aqui em obter dados, vai aparecer essa lista de opções, ok? Você pode vir aqui, ó, de arquivo, e aí você vai abrir, ó, tá vendo que aparece a opção CSV? Ou vai ter a opção CSV ou vai ter a opção texto. Mas o Excel, ele já sabe que é padrão, a gente sempre está abrindo arquivos CSV, então ele já traz um atalhozinho para a gente aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tem essa opção aqui já, ó, de texto CSV, tá? Então eu clico aqui ou eu venho aqui em obter dados e venho de arquivo e o padrão que eu quero é CSV, tá? Tanto faz um caminho ou outro. Vou abrir por aqui, ó. E aí sim eu vou puxar o meu arquivo por esse processo. Agora eu venho aqui em Downloads, ó, e venho em Scopus e mando importar. Quando eu faço esse processo de importar, ele vai carregar já separando certinho, coluna a coluna, tá? Lembrando também que esse processo demora um pouco, dependendo do computador, dependendo do tamanho da base. O Excel também tem limitação, tomem cuidado. Eu acredito que é 1 milhão de linhas, tá? Então não deixe a sua planilha muito pesada. Se você for trabalhar realmente com arquivo que tenha muitas linhas, mais de 200 mil, 300 mil linhas, eu sugiro aí você ir para linguagem de programação como o R, o Python, que é mais indicado. Bom, então tá aqui, ó. Então vai aparecer algo desse tipo para você. Se você tiver com a última versão, como é o meu caso, então vai aparecer desse jeito, tá? E aqui, pessoal, você tem que selecionar a origem do arquivo. Por padrão, vai ser UTF-8. Mas se não tiver selecionado aqui, ó, o Unicode, você vai ter que clicar aqui e selecionar. Por que isso é importante? Porque dependendo da base de dados, você vai desconfigurar os nomes. Sabe aquele problema que a gente tem, que às vezes a gente lê um arquivo e o acento não tá correto, às vezes vem com acento, horas não? Então, é aqui que eu tenho que selecionar. Se eu pego, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui Taiwan. Cliquei aqui. Ele vai carregar. Aí ele vai entender que essa é uma base com esse formato aqui, ó. E aí ele pode vir com alguns erros, tá? Caracteres especiais e assim por diante. Então, para evitar qualquer problema, olha só. Tá vendo? Aqui tem pinheiro aqui com esse tio em cima do N. Então, dependendo da situação, isso aqui você vai perder. Então, para evitar problema, eu venho aqui e seleciono o TF8.
tá? Então abra aqui, esperar aqui um pouquinho, já vai abrir. Meu computador aqui está um pouquinho lento, tá, pessoal? Mas ele já vai abrir aqui para nós. O TF8. Então vem aqui, ó. Agora eu venho aqui embaixo, ó. O TF8. Geralmente está aqui no finalzinho, tá? Pronto. E mesma coisa aqui, ó. No delimitador. Delimitador, eu coloco separado por vírgula. Não tem erro, tá, pessoal? Normalmente o Excel ele é inteligente o suficiente para saber o formato que está a base e aí ele já dá a cola para nós. Mas se não tiver certinho, então vocês vão ter que deixar assim, tá? Então o delimitador aqui tem algumas opções, vírgula, ponto e vírgula, tá? Mas no nosso caso aqui, para quem está no Brasil, lógico, com o computador formatado, né? Com as características, com o padrão nacional aqui, o padrão brasileiro, então é só deixar do jeito que está aqui, que não vai ter erro. Caso contrário, você vai ter que pesquisar um pouco para saber qual é o seu formato. E aqui é só para ler as 200 primeiras linhas, para ele já ver qual é o formato, reconhecer e passar a colinha para nós. E pronto. Vem aqui, ó, e manda carregar. E aí, quando ele fizer esse processo, ele vai abrir uma nova aba aqui para nós, que é o nosso grande objetivo. É ter uma aba formatada bonitinho. Olha só, está obtendo os dados, tá? Olha só, agora sim, né? Bem melhor para trabalharmos. Então é dessa maneira que você deve fazer. Detalhes, quando você finalizar esse processo, pessoal, para depois vocês não terem problema, sabe, quando a gente abre um Excel, algum arquivo e fala, olha, essa planilha, ela tá pegando dados de uma outra planilha, então tá com link de outra planilha, né? Quer continuar com o link, quer atualizar? Por que acontece isso? Porque às vezes a gente faz um processo como esse aqui e esquecemos de excluir essa consulta e conexões. Olha só. Então quando eu passo o mouse aqui, ó, eu tenho essa opção de vir aqui e excluir essa conexão. Então eu venho aqui, excluo de novo, ó, e acabou. Então ele simplesmente pegou a base que eu baixei da Scopus, carregou aqui, mas não está linkada com aquela outra base. Isso é importante porque se tiver linkado e você de repente fizer qualquer alteração na base que você baixou, as alterações também vão ser feitas aqui. Então tenha certeza de fazer esse processo para evitar problema. Normalmente não tem problema, mas é uma garantia que você tem que os dados que você está trabalhando são os dados originais, tá? Então é isso, pessoal. Finalizamos então o processo para carregar a base na Scopus e agora fica faltando só da Web of Science. Até mais.